Pronto, gravando a partir de agora, aula de mercado de capitais, dia 5 de outubro de 2021, presente, por enquanto, já aprovada por presença, Milena, aguardando os demais. Deixa eu ver aqui nas tarefas aí. Você tem 2 tarefas comigo, né? Sim, professor. As atividades aqui, deixa eu ver. Tá, recebi a sua segunda e a primeira também. Falando em tarefas, aquela tarefa 1 eu acabei nem comentando com vocês, né? Acho que não. Eu não lembro, professor, acho que não. Eu passei a 2 e não comentei a 1, então eu já vou aproveitar hoje e vou comentar as 2. Vou compartilhar aqui. Cadê tarefa 1? Está aparecendo aí, né? Eu não lembro a tua resposta. Não, na verdade, essa daí o professor comentou assim, a gente até fez um exemplo. Aí o senhor até perguntou como que a gente faria para descobrir isso. A gente fez até pela HP. Não, essa 1, você está confundindo as disciplinas. Essa 1 aí é de mercado de capitais sobre as 2 empresas que pagam dividendos diferentes. Uma paga 90%. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Ó, a Jéssica, para fazer uma média, está aí com uma foto com uma estante cheia de livros. É só para o professor achar que ela é estudiosa, né? Claro. Jéssica, você lembra se o professor comentou essa tarefa 1? De mercado de capitais, tá? Não de análise de investimento. Eu não lembro. Eu acho que eu não comentei, eu acho que eu entrei em outros assuntos aí, passei pelos slides e não respondi qual que é a resposta certa aí. Ah, é verdade. Acho que o professor... Eu confundo as matérias, professor. Tá, sobre você não corrigiu esse daí, não. Mas qual que vocês acham que é a resposta certa? Ou vocês lembram? 50%. E a Milene também? Deixa eu olhar aqui minha atividade. Espera aí, deixa eu ver. Eu tenho as respostas de vocês, tá? Mas eu não vou abrir o e-mail lá agora para olhar. Mas é que, como eu passei as tarefas e vocês mandaram respostas e, eventualmente, tenham sido diferentes, eu tenho que comentar, pelo menos, não corrigir, comentar, para vocês saberem se eu for no caminho certo ou não. Lembrando, de novo, que se você errou a questão, isso não significa que você... Mas o mais importante é entender por que, no meu entendimento, a resposta seria outra. Achou aí, Milena, não? Eu fiz a letra B, professor. Distribui 50% também, né? Tá, eu vou comentar, então, para vocês e para os demais que eventualmente vierem assistir esse vídeo aí. Deixa eu passar para ela lá, tem que passar para a tela. Então, a tarefa enviada aí, está aí na tela para vocês, né? Tinha 2 questões. Empresas do mesmo porte, do mesmo setor, ou de portes semelhantes do mesmo setor,
mas tinham políticas de distribuição de dividendos diferentes. A empresa A distribuía 90% do lucro líquido. A essa altura, vocês já sabem o que é dividendo, né? Dividendo é a parcela do lucro líquido que as empresas distribuem para quem? Para os seus donos. Quem são os donos? Os acionistas. Se você tem uma ação, você recebe dividendo proporcionalmente a uma ação. Quando eles divulgam isso, e normalmente isso é resultado da Assembleia Geral dos Acionistas, que antecede esse comunicado, a diretoria normalmente faz uma proposta, olha, vamos distribuir tanto por cento do lucro aos acionistas. E os acionistas, na Assembleia Geral, eles votam. Essas assembleias, hoje, elas nem são mais presenciais, físicas, né? Hoje você recebe lá boletim de assembleia, basta você preencher, assinar e tem que reconhecer firma em cartório. É um pouco trabalhoso, né? Eu confesso que eu não faço isso, me pouco desse trabalho. Mas aí você manda lá em PDF, manda para eles e eles registram o teu voto. Se você tem uma ação, é um voto. Se você tem 10 mil ações, são 10 mil votos. A favor ou contrário à proposta da diretoria. E a proposta de diretoria sempre é submetida ao conselho de administração da empresa, né? Então, eventualmente, as empresas têm políticas de distribuição de dividendos diferenciadas. E aí eu quero chamar a atenção para vocês. Está cheio na internet, aí, nesses sites aí de finanças, tá? Aqueles chamarizes, assim, empresas que mais distribuem dividendos, fazendo assim uma espécie de comercial para atrair os investidores para comprar ações dessas empresas, porque elas são as que mais distribuem dividendos. E nesse exemplo que eu coloquei aí, a empresa A e a empresa B, nitidamente, se elas são mais ou menos do mesmo porte, são do mesmo setor, elas têm políticas diferentes, né? Então, a questão era de qual das duas empresas você compraria ações. Eu, sinceramente, compraria ações da empresa B, por um simples motivo. Agora eu vou justificar. Porque se a empresa distribui quase a totalidade dos lucros, dos resultados dela no ano, na forma de dividendos, distribui para os acionistas, ela vai agradar o acionista e o bolso do acionista. Mas qual é a imagem que ela passa para o mercado? Poxa, os gestores dessa empresa não sabem o que fazer com o dinheiro. Estão distribuindo aí, geraram um lucro, estão distribuindo para os acionistas. Esses gestores não devem ter perspectiva de projeto de expansão aí na frente. Porque se eles tivessem, eles iam ficar com um pouco de recurso em caixa, parte desse lucro em caixa para fazer frente a esses projetos de expansão. Então, passa uma péssima imagem ao mercado, ao contrário da propaganda que tem na internet, aí, nesses sites financeiros. Empresas que pagam mais dividendos, olha aqui, compre ações dessa empresa. Eu não gosto muito disso, não. Dá a impressão, a imagem que essa empresa passa é que ela está estagnada no mercado, não tem projeto de expansão, não vislumbra aí crescer, abocanhar mais fatias de mercado para no futuro gerar mais resultados. Então, apesar da tentação, gente, aqui a gente tem que diferenciar. Se fosse para minha conta corrente entrar 90%, digamos que a minha parte de dividendos, tanto de uma empresa quanto de outra, seja 10 mil reais. 10 mil reais é a minha participação, com base na quantidade de ações que eu tenho na empresa, eu teria direito a 10 mil reais se fosse 100% do lucro. Daí a empresa A resolve distribuir 90%, ou seja, vai entrar na minha conta 9 mil reais. Já se na mesma proporção de ações da empresa B, eu teria 10 mil direito, 100% do lucro teria direito a 10 mil reais
do lucro dessa empresa e a empresa toma a decisão de distribuir só 50%, significa que na minha conta vai entrar só R$ 5.000, não é? Então, no âmbito pessoal, o que eu prefiro? R$ 9.000 na conta ou R$ 5.000? No âmbito pessoal, eu sempre vou preferir R$ 9.000, né? Quem não gosta de mais dinheiro na conta? Então, no âmbito pessoal é uma coisa. Agora, do ponto de vista de um acionista de longo prazo, eu posso preferir aquela empresa B, porque ela metade dos lucros ela distribui para os acionistas e metade ela guarda, está fazendo um caixa para quê? Para fazer frente, eventualmente, a turbulências que venham por aí, que ela não precisa recorrer a financiamentos em outras fontes, né? E, eventualmente, ela tem projetos de expansão pela frente aí. Então, a mensagem que a empresa B passa ao mercado, ela é uma mensagem muito mais prudente ou promissora do que a mensagem que a empresa A passa, deu tanto de lucro, 90% para vocês que são donos. Entenderam a questão? Então, para quem respondeu, eu compraria ações da empresa A, não quer dizer que está errado. Depende da questão de quanto tempo você pretende ser sócio dessa empresa. Se eu comprei ações, se eu vou comprar ações de uma empresa, da A ou da B, para me tornar sócio delas num horizonte, sei lá, de 3 meses, eu vou preferir comprar da A, né? Porque se nesse meio tempo ela distribui dividendos, eu vou ganhar mais dividendos. Então, daqui a 3 meses, 6 meses, eu vou vender ela, não vou mais ser sócio dela, quanto mais dividendos eu receber, melhor. Então, para quem respondeu empresa A, deveria ter colocado, porque o meu horizonte de tempo aí de ser sócio dessa empresa é de curto prazo. Agora, para quem é investidor da empresa, sócio da empresa e pretende continuar sócio por muito tempo ainda, é preferível que a empresa distribua menos dividendos. Então, eu optaria pela empresa B. Notem que, se você respondeu na questão A ou B, eu não posso dizer que uma está certa e a outra errada. Depende do seu perfil de investidor. É de longo prazo, curto prazo, como é que é? Né? Então, foi mais uma questão para fazê-los pensar, mas está aí explicado. Se você tem um perfil de investidor de longo prazo, sugiro, ou a melhor resposta seria: eu compraria ações da empresa B. Porque eu entendo que a empresa, os gestores, os profissionais que estão lá, eles são mais eficientes em aplicar esses outros 50%, de modo a que eles deem mais retorno para mim no futuro do que eu próprio recebendo todos os dividendos que teria direito. Tá certo? Dúvidas até aí? Bom, vou fechar essa e vou compartilhar a tarefa 2 agora. Cadê ela? A tarefa 2 eu mandei na semana passada para vocês. Vocês estão aí ainda? Me ajudem, gente. Vocês estão aí? O que houve? Caiu a internet? Bom dia, Kawara. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo. Kawara, uma questão. Você não mandou a tarefa 2, né? Não, prof. Que grande oportunidade você perdeu. Eita.
Eu olhei hoje de manhã os últimos e-mails aí e vi que o seu não estava ali. Então tá aqui, já comentei, tá? Depois você chegou agora, depois você vê o vídeo aí. Comentei a resposta da tarefa 1 que eu mandei outro dia para vocês e não tinha, lembro que não tinha comentado. Agora, comentários da tarefa 2. Que o prazo era até ontem. Então, com relação ao APO, apontar, comentar pelo menos 2 vantagens e desvantagens desse processo. Eu recebi algumas respostas aí muito satisfatórias, eu vi que tem gente que foi pesquisar sobre isso, né, o processo de abertura de capital, vantagens e desvantagens, muito legal. Uma questãozinha muito simplesinha, né, eu coloquei aqui, ó, relativamente fácil, porque bastava ir lá no material e olhar lá, tem 2 slides lá sobre vantagens e desvantagens. E se preferissem fazer um comentário complementar. E com relação aos dividendos e subscrições, que são eventos que envolvem ações, eu perguntei se eles são eventos que tratam de fluxos monetários em sentidos opostos ou no mesmo sentido. E a resposta, nesse caso, é sentidos opostos. Porque o pagamento de dividendos por parte da empresa, distribuir parte do lucro dela aos acionistas, o dinheiro entra na conta do acionista. E na subscrição de ações, quando a empresa emite novas ações, aliás, tem que comentar sobre isso também, quem já é investidor tem o direito de fazer reservas de ações na proporção das ações possuídas, e nesse caso em que ele confirmar na reserva que ele vai querer adquirir as novas ações para manter a sua relação lá de tantos por cento de ações em relação ao capital social. No caso, no dia da subscrição, ele tem que pagar essas novas ações aí, daí o dinheiro sai da conta dele e vai para a empresa. Então, o fluxo monetário é no sentido oposto. Tá? Era uma questãozinha bem simples, e eu vou colocar uma terceira tarefa para vocês, hoje, amanhã, mais tardar até o final de semana, e uma um pouco mais complexa, um pouquinho, porque a nossa próxima aula vai ser no dia 19, tá? De outubro. Então, vocês vão ter 2 semanas aí para avançar bastante nessa questão aí, no material, e ótimo, consulte um material, todos esses tópicos aí, dividendos, entre lá no Google e coloque lá dividendos, vocês vão encontrar um monte de material, não se restringam a esse material base bem remissivo que eu coloquei para vocês aí. Tá bom? Então, só para comentar as 2 questões, as 2 tarefas que eu coloquei para vocês até agora, para não deixar em branco. Prof, Oi. por que não tá aparecendo as tarefinhas lá na aba de minhas atividades no portal? Eu da outra vez eu já perdi por causa disso e agora... Não, eu não coloco lá, eu coloco sempre no link do dia, lá no Siga. Poxa. Se você entrar no link, tá? Nós estamos hoje no dia 5. Aí, hoje não tem nada aí, mas daqui a pouco o vídeo eu vou colocar lá. E quando tem tarefa, eu coloco como arquivo, lá nos links. Eu não coloco lá nas atividades, nem nas provas, não agendo nada. Eu já comentei com vocês sobre isso na apresentação. Então, você está com o Siga aberto aí, não? Tô. É porque lá, como ele lembra das datas, né? Fica mais fácil de lembrar que tem tarefinha para entregar, mas... Mas não chega uma notícia, um e-mail para vocês quando eu coloco isso, não? Não chega? No e-mail deve chegar, porque sempre cadastra material novo, né?
Ah. O e-mail chega, só não fica no SIGA. É que a minha metodologia é um pouco diferente. Eu sei que tem professores que colocam lá em atividades, tá? Cadastram atividades, dão prazo. Eu acho mais simples colocar lá no link do conteúdo do dia. Se você entrar, vai ver que tem. Por isso que eu boto tarefa 1, tarefa 2 e vou colocando na numeração, né? Se você entrar no Siga e tem lá, dá uma olhada lá nos links dos tópicos de aula dos dias. Tem uma coisa nova lá, você clica lá, baixa, resolve e me manda por e-mail. Eu acho mais simples assim. Aí aquela prova, eu acho que foi você que perguntou, né, pelo Foi. WhatsApp. É. Eu sou obrigado a cadastrar datas de provas lá antecipadamente para ter acesso à disciplina, para ver quem está matriculado, quem não está. Então, eu cadastro lá datas aleatórias, tá? Mas daí eu sempre explico lá no início, olha, eu não vou seguir essa metodologia, porque eu sei que tem colegas que fazem, o dia tal é a prova, tem tempo de 1 hora e tem que responder. Eu não sei se isso aí é eficiente, né? Eu tenho lá minhas dúvidas, porque você poderia estar aí respondendo, mas poderia estar com outro computador, um celular aí do lado, ou com uma assessoria particular, né? Respondendo por você. Então, não sei qual é a eficiência dessas provas à distância assim. Então, eu prefiro essa, eu já tenho adotado essa metodologia e tem funcionado nos outros semestres aí, nos módulos passados, que eu prefiro ir sentindo assim como é que vocês estão avançando com relação ao conteúdo. É melhor, porque daí precisa explicar e tal, é mais didático. É só a falta de eu me adequar mesmo. É só olhar no Siga, mas eu achei que quando eu postasse alguma coisa lá, o Siga mandasse mensagem para vocês de conteúdo novo. Eu não sei como é que vocês recebem isso. Que ele mandasse para o e-mail de vocês. Sim, chega no e-mail. Qualquer cadastro que o senhor faz de atividade aparece no e-mail institucional. Isso, aí você vê que chegou lá, que foi postado um conteúdo novo, você vai lá lá no Siga, como é que é lá onde tem os tópicos das aulas, é só descer lá, ó, tem um arquivo novo aqui, só clicar lá e baixar. Tá? Assim como as aulas também, tem colegas que só botam o link do Google Meet lá. Mas como já tinha dado problema lá no primeiro, o meu assessor de tecnologia, professor Feliciano, disse, ó, Paulo, joga lá no YouTube, pega o link do YouTube, descarrega lá no YouTube e coloca o link direto no Siga, que daí vocês clicam em cima ali da aula que foi gravada, ela já reproduz na hora ali, não depende de... Parece que alguns não conseguiam, ou não entravam com e-mail institucional, daí não conseguiam ver. Aí, usando o YouTube aí como um atravessador, vocês conseguem ver, inclusive direto lá no YouTube, tá? Só procurar lá Paulo José Cortes, lá tem todas as aulas de outros semestres, está tudo misturado lá, tá? Fiquem à vontade. Está tudo para o público lá. E eu tenho uma fã aí, uma inscrita lá no meu canal, lá, que diz que não perde uma aula. Eu fui tentar, mas quem que é essa pessoa aí que não precisa se inscrever no meu canal? Ela se inscreveu e assiste todas. Aí eu fui descobrir uma irmã minha lá de Florianópolis, que ela assiste todas aí. Está tudo misturado, tem aulas do semestre passado, desse, tá? Ela vai se divertindo lá. Deixa eu ver o que eu ia fazer agora. Eu vou... Então, gente, na questão 1, depende do perfil do investidor, se é de longo prazo, de curto prazo. Aliás, queria falar sobre isso, não sei se eu já comentei com vocês, procurem aí Luiz Barsi. Luiz é com S. E procurem aí no YouTube, tem um monte de vídeos dele, gravações, entrevistas, palestras dele.
Para quem não conhece, é simplesmente o maior investidor pessoa física do Brasil. Ninguém sabe exatamente quanto ele tem em carteira, mas é coisa de aí beirando aos bilhões, né? E ele começou lá nos anos 70. Coincidência ou não, ele era até o ano passado, não sei se é ainda, presidente do Conselho Federal de Economia de São Paulo. Então, ele é economista. Lá nos anos 70, quando era tudo no papel, tudo à mão, não tinha sistema, tá? Ele começou a fazer uma carteira de ações, comprar ações, de modo que garantisse a aposentadoria dele. Então, ele deve ter, não sei qual é a idade dele, mas é um senhor, já deve ter beirando os 70 para mais, mas ele começou lá nos anos 70. E, curiosidade, numa dessas palestras, ele disse que a filha dele, quando estava ali na adolescência, pré-adolescência, queria direito à mesada, porque as coleguinhas na escola tinham direito à mesada. Todo mês recebiam um dinheirinho dos pais. E ela própria conta, aliás, é Luísa Barsi, tá? Ela tem um programa muito bom, podem procurar também, chama-se AGF, Ações Garantem o Futuro. E parece que é gratuito lá, é só se inscrever e receber o material deles, é muito interessante. Eu não fiz porque eu acho que tudo que eles falam lá, eu concordo com tudo, tá? Então, eu acabei não me inscrevendo nisso aí, mas para quem tiver interesse, é Luísa Barsi, é a filha dele, e ela também tem várias palestras aí no YouTube, aí é muito interessante que ela conta essa história do pai dela, lá quando ela tinha 12 anos de idade, tá? Queria receber mesada, assim como as coleguinhas. O que o pai dela fez? Foi numa corretora, abriu uma conta para ela e disse, olha aqui, minha filha, ó, eu abri uma conta para você e comprei ações de tais e tais e tais empresas, e essas ações distribuem dividendo ao longo dos anos, ao longo dos meses, durante o ano, e, portanto, todo mês você vai receber dinheiro aí, dividendos na sua conta. E aí você que decide. Se você quiser ir sacar, que entra na conta do banco, não sei se já tinha cartão, como é que ele fazia lá na época. Se você quiser sacar esse dinheiro e gastar, fica a seu critério. Mas, eventualmente, digamos, entra R$300 de dividendos num mês. Se você quiser sacar os R$300 e gastar os R$300 no mês, tudo bem. Se você quiser sacar só 100 e pegar os outros 200 e comprar mais ações, no ano seguinte dessa empresa você vai ganhar mais dividendos. Então, já foi impregnando uma cultura de poupança numa criança, e isso que falta no Brasil hoje. Vocês sabiam que os americanos, mais de 60% eles têm contas em corretoras e têm aplicações na renda variável, em ações, mais de 60%. E nós estávamos aí, por conta dos juros caírem muito a partir de 2019, chegaram a 2% ao ano, os rentistas, principalmente em 2019, os rentistas é aquele pessoal que tem aplicação em renda fixa, quando a taxa de juros estava a 14,25%. Isso dá um rendimento muito bom por mês, mais de 1%, 1,2% ao mês, isso é uma rentabilidade livre de risco, segura e constante. Muito confortável essa situação. Quando a taxa básica caiu para 2%, esse povo não compensa mais deixar na renda fixa. Aí muitos migraram para a renda variável, por isso que a Bolsa teve aquele boom. Hoje são mais de 3 milhões de CPFs, investidores, pessoas físicas, na B3, na nossa Bolsa. 3 milhões, gente. Eu lembro que quando eu comecei, nós éramos 70 mil, eu acho. Eu era um desses 70 mil, lá nos anos 95, quando eu fazia faculdade ainda. E hoje são 3 milhões e nós comemorando isso, gente. 3 milhões é quanto por cento da nossa população de 200 e poucos milhões? É 1,5%. 1,5% da população brasileira
está aí com contas em corretoras e investindo em ações. 1,5%. Os americanos, mais de 60%. Então, percebam a diferença. Então, procurem lá Luiz Barsi, que ele tem umas palestras muito interessantes, porque ele reforça essa minha visão. Eu conheci ele recentemente, na verdade, ano passado, aí, com essa pandemia, você ficar em casa, você fica fuçando conteúdo na internet, procurando palestras, tá? Para não ficar à toa, né? Para não ficar assistindo filme da Netflix o dia inteiro. De vez em quando é bom, né? Mas muito enjoa, né? Então, eu acabei procurando, assistindo um monte de palestras dele, e, olha, é exatamente, sem conhecer o cara, ele é um pouco mais idoso do que eu, a mesma noção que ele tem de investimento, né, nesse mercado de renda variável, principalmente no mercado de ações, muita coisa é a mesma coisa, eu compartilho com ele. É assim mesmo que eu penso. Então, me identifiquei muito com ele e espero que um dia eu seja o maior investidor, o segundo maior investidor da Bolsa, mas compartilho muito com os ideais dele, com o que ele defende, né? Procurar ações que são perenes, né? Fugir de ações onde tem o dedo do governo, porque não é desse governo, né? Os governos passam, né? Mas ações de empresas estatais, elas são muito afetadas por interferência do acionista majoritário, que no caso da Petrobras é a União, no caso do Banco do Brasil é a União também, né? Então, muitas vezes, as políticas públicas... Nós estamos agora vivendo essa questão da inflação, né? Vocês podem ver, se vocês estão acompanhando o noticiário, o pessoal está batendo, a inflação está batendo forte no Brasil e no mundo todo. Tá? O gás natural lá na Europa teve um aumento de mais de 300% em questão de um mês e pouco aí. Né? A gasolina nos Estados Unidos está disparando. Tanto assim que eles já estão revendo lá a política deles resgatarem títulos públicos e injetarem bilhões de dólares todo mês na economia, porque está afetando a inflação. E no Brasil, aqui nós também estamos passando por esse processo de inflação, inclusive combustíveis e energia elétrica. Vocês devem estar acompanhando isso, não é? E o governo federal, ele leva a culpa de tudo isso, todo esse processo. Por que o governo federal não determina lá que o preço máximo do litro da gasolina seja R$ 5,00 e pronto, já que ele é o dono da Petrobras? A União é a dona, o acionista majoritário da Petrobras. O governo leva a pancada sobre isso. Lá atrás, gente, foi feito isso. Entre 2012 até 2016, houve interferência do governo da época em não permitir que a Petrobras reajustasse o seu combustível de acordo com as variáveis aí que afetam os preços para ela. Aliás, esse período aí de 2011 até 2016, a Petrobras se tornou a única empresa da história do capitalismo mundial que, quanto mais vendia, mais prejuízo tinha. E o resultado disso a gente já sabe, né? A empresa quase quebrou, e o rombo dessa má gestão, dessa interferência direta, foi maior do que a própria corrupção, que vocês sabem o que aconteceu com ela, e, infelizmente, isso aí é uma política suicida, né? Não é questão de mercado. E logo depois das eleições de 2014, houve um anúncio, né, um impacto de uma hora para outra. A energia elétrica vai aumentar 40%, os combustíveis vão ser reajustados em tanto por cento. E eu lembro a época, né? Tinha passado uma semana depois do segundo turno, pronto, agora não precisa mais segurar os preços para
maquiar a inflação. Vamos liberar. E eu estou com um gráfico aberto aqui, eu acho que eu vou compartilhar com vocês. O gráfico lá daquele site, a DVFN, que eu já devo ter apresentado para vocês. Vamos ver se aparece. Está aparecendo aí, né? Então, notem, gente, está meio pequenininho aqui, ó. Mas isso aqui é o gráfico do índice da Bolsa de São Paulo, ó. Começa lá no ano de 2010, depois vem até 2011, e aí vocês podem perceber que, apesar da volatilidade, ele só cai até 2014, ele só cai, ó, que terminou o ano de 2014. E naquele período, eu sou economista, né? Deixa eu ir lá para o gráfico, daí eu saio da tela aqui. Eu posso colocar aqui uma... Olha só a tendência. Aí, se você for fazer uma regressão, um cálculo de regressão desses valores aí, ó, qual é a tendência predominante? A tendência é de queda dessas ações, ou do índice da Bolsa, que representa o conjunto de empresas que têm títulos negociados na Bolsa. De 2010 até 2014 foi queda. E eu lembro que eu estava lá no Recife, pagando umas disciplinas de doutorado lá, em novembro de 2014, e eu pensei, meu Deus do céu, se entre 2011 até 2014 o Ibovespa caiu, lógico que tem períodos aqui, ó, que ele cai forte, depois ele dá uma recuperada, o mercado corrige, daí ele cai de novo. Então, tem volatilidade nesse espaço de tempo aqui, mas a tendência predominante qual que é? De queda ao longo do tempo, ao longo desses 4 anos. E eu cheguei à conclusão, se as empresas, em períodos em que o valor da energia elétrica, o quilowatt por hora, e o do litro de combustível, de gasolina, principalmente, e óleo diesel, estava congelado por conta de interesses eleitorais, não sei o quê, mesmo assim o índice caiu, é porque as empresas, ano após ano, estão apresentando resultados piores, ou seja, menos lucro, menos dividendos, os acionistas vendem. Se as ações, de um modo geral, das empresas representadas pelo índice da Bolsa, que é a carteira teórica que representa o conjunto de ações negociadas lá, está caindo, é porque tem mais gente querendo vender, se desfazer de ações, do que comprar. Por que eles querem vender? Porque as expectativas não são otimistas, ou seja, são pessimistas. As empresas vêm apresentando resultados piores a cada ano. Aí eu imaginei assim, se ao longo desse período de preços congelados, interferência do governo, principalmente na gasolina e na energia elétrica, as empresas já vinham acrescentando prejuízo, a semana depois do segundo turno, quando anunciaram os reajustes, com um impacto de 40% a 50% de reajuste na energia elétrica e combustível, não sei quanto por cento, os custos de todas as empresas vão aumentar muito mais ainda, ou seja, os próximos resultados vão vir piores ainda. Aí eu deduzi, preço das ações, das empresas, de qualquer empresa, eles vão diminuir. Eu procurei alternativa. O que vai subir, então? É sagrado, gente. Ó. Bolsa em queda, dólar em alta. E vice-versa. Dólar em queda, bolsa em alta. Se a bolsa, a tendência da bolsa já era de queda e tudo indica que para o próximo ano, vamos ver como é que foram nos anos seguintes. Se eu avançar aqui, vocês conseguem enxergar? Não. Deixa eu ver se atualiza lá para vocês. Ah, atualiza, né? Estou avançando. Então, teve aqui no ano de 2000 e... Eu tenho que ir lá para ver. 2016 chegou meio num fundo de poço, tá? Aí houve lá mudança de governo, daí a Bolsa reagiu, aí deu essa alta aqui. Note que nesse período aqui eu posso
eu posso projetar, se for fazer uma regressão, eu tenho um outro comportamento médio aqui. Período de alta, meio de recuperação dos preços, principalmente no ano de 2016, mas vamos avançando no tempo aí. Ó, aí esse período de recuperação, ó, ele segue, se vocês forem relembrar, teve ainda no governo Temer aquela aprovação da reforma previdenciária, e o mercado gosta muito disso, porque significa enxugamento da máquina pública. Deixa eu conferir lá com vocês. E aí veio o início de 2020, olha o que aconteceu aqui. A Bolsa estava na faixa dos 120 mil pontos e ela foi, em poucos meses, ela caiu lá para 60 mil pontos. Quer dizer, praticamente 50% de queda no mercado financeiro. Tem que ter sangue frio para aguentar um baque desse, né, gente? Mas, continuando a história, lá quando eu cheguei à conclusão que nos anos seguintes a Bolsa ia cair, e, de fato, ó, como ela caiu, saiu aqui de 56 mil pontos e veio parar aqui embaixo, nos 37 mil pontos, ela começa a se recuperar praticamente só depois do impeachment lá que aconteceu com a mudança do governo. Então, notem que essas questões políticas, elas afetam também o mercado financeiro. É mais uma variável e muito importante que afeta o mercado financeiro como um todo. Então, nesse período aí, como eu deduzi lá no Recife que a Bolsa ia cair e que dólar ia subir, eu mudei todas as minhas aplicações para fundo cambial, ou seja, um fundo que tem lá disponível nos produtos financeiros dos bancos, praticamente todos os bancos têm. Você não compra o dólar em espécie, mas você compra cotas de um fundo que é lastreado com base na moeda estrangeira, essencialmente dólar, né? Tem uns fundos cambiais aí que são lá 80% é dólar, tanto por cento é euro, tanto por cento é iene japonês, enfim, às vezes tem cesto de mercadorias, mas predominantemente é dólar. Então, eu peguei todo um período, aí, aquele período de queda lá de 14 a 16 da Bolsa, eu estava protegido com dólar. Depois, nesse período aí que a Bolsa começou a reagir, eu não tenho aqui os juros também, né? Mas os juros estavam muito altos, 14,25% ao ano. Então, eu saí do dólar, do fundo cambial, e mudei para LCAs, letras de crédito do agronegócio. E a vantagem delas é que o rendimento, quando você saca, ele é isento de imposto de renda. Tem também as LCIs, letras de crédito imobiliário, né? Mas eu não gosto de LCIs, né? Porque o Brasil, o país, estava passando por um período de crise aguda, principalmente 2015, 2016, 2017, e aquelas LCIs são as incorporadoras que pegam dinheiro em bancos para construir prédios de luxo, condomínios de luxo. E eu imaginei quem está comprando apartamento de luxo numa época dessa, né? Então, eu preferi optar pela LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, onde são os produtores que pegam dinheiro nos bancos privados aí, e para o custeio da sua produção, e você olhando naqueles períodos de crise do Brasil. Hoje está mais uma aula de história do que história econômica brasileira contemporânea do que de mercado de capitais, né? Naqueles períodos de crise aguda, né? Todos os setores, tanto indústria, comércio, serviços, tudo apresentava PIB negativo, mas o agronegócio, apesar das crises, apresentava PIB positivo. E aí foi que eu mudei, né? Saí das LCAs na medida em que os juros de 14 baixaram para 13, para 12, para 11, eu digo, a tendência é cair com a mudança de governo que houve, os juros
taxa básica e a Selic, por óbvio, começaram a diminuir. Aí eu digo, ó, 12% ao ano, isso aí representa 0,95% ao mês, não dá nem 1% ao mês. E aí eu comecei a perceber que, olha, a tendência é a taxa básica e, portanto, a Selic também, ela continuar caindo, e aí não compensa mais ficar nessa renda fixa que era a LCA que eu estava na época, né? E aí migrei, demorei uns 3 meses para estudar, para procurar uma empresa. Eu não gosto muito de diversificar. E aí sempre me chamava a atenção, poxa, o setor do agronegócio, em toda a crise, foi o único que apresentava PIB positivo. Esses caras estão ganhando dinheiro, estão crescendo, eu quero crescer com eles, mas não tem como comprar uma fazenda, né? Então, fui procurar empresas do agronegócio que têm ações listadas na Bolsa. E aí eu optei por uma delas, né? Eu até vou trocar o gráfico aqui. Para ser mais específico, foi em setembro de 2017 que eu mudei. Eu não preciso nem dizer para vocês que o meu gerente do banco ficava doido quando eu fazia essas mudanças, né? Olha aqui, gente, ó, 2017, setembro, mais ou menos por aqui, onde está o meu cursor, que eu saí das LCAs e mudei tudo para essa SLC agrícola. Então, peguei um preço aqui na faixa dos R$11, ela foi lá para cima, em 2018 para 33, daí teve uma correção. Essas correções aqui sempre acontecem, gente. O mercado sempre... Eu passei para vocês a teoria de Dow já? Teoria Dow? Eu não lembro agora, gente. Mas tem nos slides aí, tem teoria Dow, é D-O-W, do Dow Jones, lá do índice Dow Jones. Procure lá, ó, período de euforia, distribuição, liquidação. Isso aí sempre acontece. Então, houve toda essa correção aqui em 2020, daí, ó, que aconteceu de novo, já bateu lá nos 50, eu tenho compras que eu fiz, compras pequenas, óbvio, a 54 dessas ações, e hoje ela está na faixa dos 45,90, 46. Então, eu não tenho que reclamar da renda variável, mas vou repetindo para vocês, é o economista, que eu não estou simplesmente sendo um grafista, eu estou fazendo análise, inclusive, de questões políticas e outras variáveis exógenas que afetam um negócio, um empreendimento. Esse meu caso é uma aplicação financeira, né? Mas poderia ser um empreendimento no lado real da economia também. O economista tem que ficar ligadão. Que mais? Então, já por que eu estou fazendo todo esse comentário? Porque nós estamos vendo agora que o Brasil vai passar por um processo de aceleração da inflação e, portanto, as taxas de juros, que hoje estão em 6,25, muito provavelmente na próxima reunião, daqui uns 40 dias, já se espera que o Banco Central aumente no mínimo mais 1 ponto percentual para fazer frente à inflação. E também que há um desgaste por parte do governo aí por não interferir na política de formação de preços da estatal. Para mim, a melhor coisa que poderia acontecer no Brasil é privatizar a Petrobras. Por que o governo tem que cuidar de uma empresa que produz combustíveis? Lá nos Estados Unidos, o preço da gasolina disparou lá. Vê se alguém está reclamando lá na Casa Branca. Ninguém. Porque lá tem 10, 12 empresas lá de exploração de petróleo, refinarias e distribuidoras, enfim, e é questão de mercado, né? Lembrando, né, que houve um tufão, um furacão há pouco tempo,
lá no Golfo do México, que paralisou praticamente todos os poços de petróleo dos Estados Unidos que ficam no Golfo do México. Então, caiu a produção. A OPEP, a decisão de ontem deles, eles vão manter a produção mundial. E a demanda está aumentando, porque a economia vem se aquecendo novamente, e isso demanda mais combustíveis, as reservas americanas caíram, é natural que o preço suba. E o preço do petróleo, do Brent lá na Bolsa, está subindo, bateu nos $80. Hoje eu nem sei quanto está, mas essa semana bateu nos $80 o barril. Isso para o barril que estava aí a $35, $40 até pouco tempo, né? Então, o fenômeno da inflação é natural, aí a tendência é os preços subirem, e para combater a alta dos preços, os governos, através da política monetária, normalmente eles aumentam os juros. Aliás, os Estados Unidos, na última reunião do Fed, o Mr. Jerome lá, ele anunciou que os Estados Unidos vinham anunciando que eles só iam mexer na taxa básica de juros deles em setembro ou outubro de 2023. E ele já falou que esse horizonte eles estão deixando de lado por conta da inflação. E aí tem o risco deles aumentarem a taxa de juros deles. Sabem quanto que está? Entre 0% e 0,25% ao ano, depende dos títulos. Então, qualquer coisinha que eles aumentarem lá, se for definir que seja entre 0,25 e 0,50, há uma migração da renda variável, das aplicações em títulos privados, em ações de empresas, para títulos do governo. E aí a tendência é, aumentando os juros lá, caem as bolsas mundo afora, inclusive a nossa querida B3 aqui. Tá, então, estou dando mais um cenário macroeconômico para vocês, e histórico também, do que uma aula de mercado de capitais, e nós temos poucos minutos. Deixa eu ver, eu tinha que dar uma avançadinha aí, pelo menos um pouquinho, naqueles slides lá. Compartilhar aqui um slide. Não sei se vocês estão enxergando, devem estar, né? Tá ok, professor. Abriu o slide. Mas eu vou aumentar ele para a tela cheia. Poxa. Eita coisa. Tem que parar essa e para ir buscar a tela cheia. Tá, esse slide aí eu vou dar meio uma passada, só para dizer, gente, que o preço das ações lá na Bolsa, se vocês forem analisar duas empresas do mesmo porte, do mesmo setor, porque o preço da ação de uma está 10 e da outra está 1, não pode chegar à conclusão que aquela que está 10 é mais cara, portanto deve ser melhor. Não tem nada a ver, tá? Depende de como foi dividido o capital social. E eu já alerto para vocês que as empresas gostam que os preços das ações delas lá na Bolsa fiquem nessa faixa entre os 20, 15, 20 reais a 70 reais. Nem muito mais baratas, nem muito mais caras. E o porquê disso eu vou explicar mais à frente ali. É nesse slide aqui mesmo. Aliás, é no segundo, mas é nesse tópico aqui, ações, dividendos, subscrições, bonificações, os eventos que envolvem ações. Tá? Então, tem aí as definições, né? As ações ordinárias, que elas têm direito, as ações preferenciais. Lembrando aqui, gente, Petrobras, que é o exemplo que eu estou usando, tem ações preferenciais,
São as Petro, são sempre 4 letras e um número. E a Petro 3, PETR 3. Quando é 3, sempre é uma ação ordinária, ou seja, é uma ação que dá direito a voto em assembleia. Aí tem Petro 4, tem Vale 5, Vale 6, são outras categorias de ações, muitas vezes debêntures que foram convertidas em ações, são outras categorias, mas a única que dá direito a voto é a categoria 3, tá? É o número 3, depois das 4 siglas, das 4 letras da sigla da empresa. Então, e lembrando também que há uma tendência global de as empresas migrarem só para ações ordinárias. É a tal da governança corporativas. Você converter as ações preferenciais emitidas lá no passado pela empresa para ações ordinárias, ou seja, dando os mesmos direitos para todos os acionistas. Preferenciais, tá? Os preferenciais, como eles não têm direito a voto, eles têm direito a 10% a mais de dividendos, tem umas outras regaliazinhas aí. A lei das SAs aqui, o dividendo mínimo obrigatório no Brasil é de 25% do lucro líquido. Tá? A empresa apresentou lucro, 100 milhões de lucro no ano, no mínimo 25 milhões ela tem que distribuir na forma de dividendos. Isso é no Brasil, tá? Pela nossa legislação. Nos Estados Unidos, se você comprar ações lá da Amazon, por exemplo, não sei quanto que está as ações dela, mas é uma ação muito promissora, tá? E eles não pagam dividendos, não distribuem dividendos. Por que as pessoas compram, então? Porque sabem que os resultados da empresa ficam na empresa e a empresa vai reinvestir esse resultado e vai crescer mais ainda e o preço das ações vão subir mais ainda. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem dividendo mínimo obrigatório. No Brasil tem. Aqui está a observação. Algumas empresas só emitem, principalmente empresas que estão fazendo IPO, abrindo capital recentemente, elas estão emitindo somente ações ordinárias. Tá? E aí... mas não vai mais dar tempo, gente. Dividendos, então, já falei aí. Teria que comentar mais essa questão dos dividendos, tá? Mas esse slide aqui mais ou menos está relacionado com a questão, a tarefa A que eu mandei para vocês, tá? Para vocês resolver ela satisfatoriamente, vocês teriam que ter avançado na leitura mais ou menos até esse slide. Mas eu não gosto de deixar sem comentar, e hoje não vai mais dar tempo. Tem bonificações e tá, então vamos ver. Tá, essa questão aqui, ó, desdobramento de ações, são eventos interessantes que acontecem. Né? Por exemplo, o preço da ação, eu coloquei aqui, a Petrobras estava a R$90, um lote padrão de R$100, né? O sujeito tinha que ter 900, isso aqui está errado a conta. Não, está certo. R$90, não. Isso aqui deveria ser 9 mil aqui, isso aqui está errado no slide, tá? O sujeito, para comprar um lote de 100 ações, teria que desembolsar 9 mil. Né? Então, a empresa faz o desdobramento, porque o preço dela está muito alto e os negócios acontecem normalmente nos lotes padrões, não significa que você não possa comprar, quero comprar 23 ações de uma empresa. Você pode, mas aí eu quero comprar só 23 ações da Petrobras, não quero comprar 100 ações, porque dá muito caro, eu não tenho esse dinheiro todo. Então, depois do código aqui, ó, depois do número 4, você só coloca um F. E esse F significa mercado fracionário, você não vai estar operando nos lotes padrões que são negociados lá na Bolsa. E aí você descobre, aí, ou no ADVFN, ou em outros sites aí, as cotações, ou no próprio Google lá,
PETR4F, clica lá. O preço vai ser mais ou menos semelhante a PETR4. Tá? Mas como os negócios, a maioria dos negócios acontecem em lotes padrões de 100 ações, então, note, se o preço da ação está muito alto, o sujeito vai ter 9 mil para desembolsar de uma hora para outra, não é... Desculpa, não é todo mundo, a não ser os grandes investidores, mas daí o preço muito alto afugenta o pequeno investidor, que hoje, felizmente, já somos um número grande, significativo lá na B3. Então, as empresas fazem o desdobramento. Quem tinha uma ação de R$90 passa a ter duas de 45, por exemplo, ou passa a ter 10 de R$9, por exemplo. Tá? E um outro evento contrário é o grupamento, quando o preço está muito baixo. O objetivo do desdobramento é aumentar a liquidez. Do grupamento é a mesma coisa. Quando o preço está muito baixo, olha lá, 0,04 centavos. Então, quem quer comprar e pagar menos. Eu compro, mas por 3 centavos. E quem quer vender por 5 centavos. Olha a diferença que dá de 3 para 5 centavos, a diferença percentual. Então, é difícil sair em negócio porque a diferença é muito grande. Então, as empresas fazem o contrário, fazem o grupamento. Quem tem uma ação dessa empresa aqui não vai ter uma ação só de 4 centavos. A pessoa vai ter um caminhão de ações, né, milhares de ações de 4 centavos. Então, ela faz esse desdobramento, não gera efeito nenhum na riqueza do investidor e melhora, está aí bem explicadinho, melhora a liquidez dos negócios envolvendo aquela ação. Gente, eu vou ter que parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Cadê o restante do pessoal? Já saiu todo mundo. Só a Kawara, e Kawara vai ganhar 3 pontinhos na média, aí, só por ter resistido até o final. Vou parar a gravação. Eu vou